E aí, pessoal? Hoje nós vamos responder a pergunta de um de nossos inscritos. É a pergunta do Paulo de Souza Oliveira. Ele quer saber qual é a diferença de testar o módulo em bancada, mas sem estar energizado. E também ele quer saber onde busca o aterramento para testar. E se esse é o mesmo aterramento que nós testamos quando a gente faz testes com ele energizado. No vídeo de hoje, nós vamos responder a essa pergunta de como encontrar esse aterramento no módulo e como que nós podemos fazer alguns testes mesmo com o módulo desenergizado. Hoje nós vamos fazer esse teste para localizar o aterramento em um módulo de injeção. Nós temos aqui dois exemplos de módulos e nós vamos ver uma diferença básica que existe entre esses dois módulos. Como que a gente pode localizar o aterramento dentro dessa central? E quando a gente localiza, como que a gente sabe se esse aterramento ele está íntegro? Como saber se todas as partes desse aterramento estão interligadas? E também nós vamos ver como podemos saber se um dos componentes aqui na placa ele está em paralelo com esse aterramento. Então vamos dar uma olhada primeiramente em como localizar um aterramento dentro da placa. Então vamos ver como encontrar o aterramento na placa eletrônica quando ela está desenergizada. A maneira mais fácil e rápida é ter um esquema elétrico em mãos. Então, por exemplo, nós temos aqui um esquema elétrico padrão da Chiptronic desse sistema ME7530. Nesse esquema aqui da Chiptronic, nós encontramos sempre alimentações e aterramentos aqui do lado esquerdo da imagem do esquema elétrico. Então aqui nós vamos encontrar nessa região tanto linha 30, o positivo direto da bateria, como a linha 15, que é o pós-chave. E nós temos aqui na parte de cima, com essa simbologia de aterramento, os aterramentos que são fornecidos para o módulo de injeção. Então, no sistema ME7530, nós vamos encontrar no terminal 2 e no terminal 28 os aterramentos desse módulo. Nós vamos agora para o módulo e encontrar, junto com o multímetro, esses dois aterramentos aqui, tanto do terminal 2 como do terminal 28. Então, nós já localizamos quais são os aterramentos nesse módulo com base no esquema elétrico. Vimos ali o terminal 2 e o terminal 28. E é isso que nós vamos fazer. Nós colocamos aqui já um multímetro e nós estamos na escala da continuidade. Agora nós vamos localizar aquele aterramento. Como que nós fazemos? Em qualquer placa eletrônica que você tiver, você pode sempre seguir esse mesmo método. Você sempre localiza esses componentes aqui, olha. Eles são capacitores eletrolíticos. Esses capacitores eletrolíticos, sempre do lado dessa faixa preta, nós teremos o aterramento. Então, mesmo que você não conheça esse módulo ou essa placa eletrônica, não tem problema. Se você sempre localizar o capacitor eletrolítico e seguir o lado da faixa, que é o lado da referência, sempre vai ter o aterramento. Então, vamos seguir esse aterramento. Eu já estou com o multímetro na escala da continuidade, então eu vou colocar uma das ponteiras do multímetro aqui do lado da faixa, sempre será do lado da faixa, e a outra ponteira preta aqui eu vou colocar lá no terminal 2 ou no terminal 28, tanto faz, os dois são aterramentos. Olha só, esse bip indica uma continuidade, quer dizer que existe uma continuidade direta entre esse lado da faixa no componente até o terminal 2 e o terminal 28. Então, aqui nós temos o aterramento. A partir deste ponto aqui do lado da faixa, você localiza o aterramento em qualquer outra parte desse módulo, mesmo nos componentes. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui de um dos circuitos na parte da alimentação, para a gente ver como que nós sabemos quando um dos componentes, como um resistor, por exemplo, ele está em paralelo com terra ou não. Vamos aproximar um pouco a imagem. Então nós vamos fazer um teste no circuito de alimentação dessa placa. Nesses dois resistores aqui, olha. O que nós temos aqui nesse circuito? Esse circuito de alimentação, nós temos a tensão de bateria passando por um desses dois componentes, um desses dois resistores, e o outro resistor, ele está em paralelo com terra.
ele está ajudando a estabilizar essa linha. Como é que a gente sabe quais desses dois nós temos em paralelo com o aterramento? Então vale lembrar que o teste que nós estamos fazendo aqui é o teste de continuidade com a placa desenergizada. Então, nós podemos fazer esse teste de continuidade desde que ela esteja desenergizada. Então, vamos pegar esses dois componentes aqui, olha. Vamos começar pelo primeiro resistor aqui na parte de cima. Então, vamos fazer essa medição da continuidade desse lado do resistor. Você pode ver que eles estão batendo continuidade. Por quê? Porque deste lado aqui, olha, é uma única trilha onde a tensão de bateria chega nos dois. Após passar pelos resistores, nós vamos ter potenciais diferentes aqui em cada um deles. No resistor de cima, nós queremos saber se nós temos um aterramento em paralelo com ele. Como é que a gente faz isso? Então, lá na escala da continuidade mesmo, nós passamos o resistor e colocamos uma das ponteiras do multímetro. E a outra ponteira, onde a gente coloca? Bom, se nós queremos saber se ele está em paralelo com o aterramento, nós podemos colocar no lado da faixa do capacitor eletrolítico. Se ele bipar, quer dizer que ele é sim um aterramento. Olha só, ele deu bip. Então isso quer dizer que esse resistor ele está em paralelo com terra. Quer dizer que existe uma trilha, seja visível ou mesmo uma trilha interna na placa. Nós temos uma continuidade entre esse aterramento do lado da faixa do capacitor eletrolítico com esse componente. No componente de baixo, se nós encostarmos a ponteira do multímetro e ele bipar, quer dizer que ele também está em paralelo com o aterramento. Se ele não bipar, quer dizer que ele está em série no circuito e ele não tem nenhum tipo de continuidade com o aterramento da placa. Olha só, aqui ele não tem, tá vendo? Eu estou com a ponteira vermelha no terra do eletrolítico e com a ponteira preta eu estou do outro lado do resistor e nós não temos continuidade. No componente de cima nós temos e no componente de baixo não. Então, dessa forma, a gente consegue localizar qual desses dois está em paralelo com o terra. O de cima está em paralelo com o terra e o de baixo não. O de baixo ele está em série no circuito, quer dizer que a tensão de bateria passa por esse componente, por esse resistor de baixo e vai chegar até o regulador de tensão. Assim a gente localiza com uma placa desenergizada todos os componentes que estão em paralelo com o aterramento. Esse mesmo teste você pode fazer para outros componentes como diodos, os resistores, para saber quais deles estão em paralelo com terra e quais estão em série no circuito. Por fazer um mapeamento, a gente consegue localizar isso daí. Nós temos aqui um outro modelo de ECU, onde nós também encontramos o capacitor eletrolítico e o lado da faixa também é o aterramento dela. Vamos fazer novamente um mapeamento de um circuito. Vamos localizar esses dois resistores que também fazem parte do circuito de alimentação para ver qual deles está em série e qual deles está em paralelo com esse aterramento do lado da faixinha. Para isso, nós vamos colocar uma das ponteiras do multímetro aqui no lado da faixa do capacitor eletrolítico e depois nós vamos passar a ponteira vermelha sobre esses dois componentes. Vamos aproximar a imagem desses dois resistores. Nós temos aqui, olha, esses dois resistores. Um deles está em série, o outro está em paralelo com o aterramento. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Bem, assim como lá no outro módulo, o ME7530, nós chegamos nesses dois componentes, olha, que eles estão interligados na mesma trilha. Nós podemos ver que é até visível essa trilha que vem aqui da parte de cima. Ó. Essa trilha bate continuidade com o terminal aqui do bocal do módulo, aonde nós temos lá no esquema elétrico a indicação de que ele faz parte, ou aqui chega, a tensão de bateria pós-ignição. Somente um dos resistores vai estar em série. Como é que a gente faz? Então, eu já estou com a ponteira preta lá no aterramento do capacitor eletrolítico e após esse resistor, eu vou colocar a ponteira do meu multímetro. Olha só, ela passa por esse resistor e essa trilha vem bem nesse furinho aqui embaixo, olha. Você pode notar que nós não temos continuidade até esse ponto da trilha. Então isso indica que ele não está em paralelo com o aterramento. Agora, voltando o caminho, eu vou seguir esse outro resistor maior, olha. Eu vou passar do outro lado dele e encostar a ponteira do multímetro. Aqui ele bateu continuidade.
Então isso indica que nós temos uma trilha entre esse ponto do resistor até o capacitor eletrolítico, o lado do aterramento dele. Então isso indica que esse componente aqui, esse resistor, ele está em paralelo com o aterramento. Esse outro aqui não está, esse menor da parte de cima. Então assim eu consigo descobrir com uma placa desenergizada qual dos componentes ou qual dos resistores está em série no circuito, ele leva a tensão de alimentação de bateria até o regulador de tensão, e qual dos resistores está em paralelo com terra apenas para estabilizar essa tensão. Um outro ponto que devemos nos atentar ao localizar um aterramento numa placa eletrônica é o que nós vemos no exemplo dessas duas placas aqui, olha. Nós temos esse componente que é o capacitor eletrolítico e nós temos o lado do aterramento. E nós temos aqui essa lateral que muitas vezes alguns reparadores utilizam como referência de aterramento. Como nós também temos nesse outro módulo aqui, olha, um capacitor eletrolítico com uma faixa e nós temos essa lateral aqui que é de um aterramento. Também muitos reparadores utilizam como uma base, né, para medir o aterramento da placa. Porém, devemos nos atentar que essa lateral ela não é muito confiável para a gente usar como aterramento. Por que que nós não podemos confiar 100% nela? Porque olha só, nessa placa, por exemplo, eu estou na escala de continuidade com o meu multímetro e eu vou bater uma continuidade entre o lado da faixa desse capacitor eletrolítico e essa lateral. Ela bipou. Então isso quer dizer que é o mesmo aterramento, o lado da faixa do capacitor com essa lateral aterrada. Nesse outro módulo aqui, mesma coisa, o mesmo teste que eu vou fazer, olha. Eu estou com a ponteira vermelha do meu multímetro na mesma escala da continuidade, olha, colocando ela do lado da faixa do capacitor eletrolítico. E eu vou encostar aqui nessa lateral. Você pode ver que ele não bipou. Aqui ele não tem continuidade entre o aterramento do capacitor e a lateral da placa, mas nesse outro módulo aqui nós já temos, olha. Por que que nesse caso nós não temos e nesse temos? Porque aqui ele é o mesmo aterramento, porém, como nós estamos numa situação que a gente está com o módulo em bancada, ele não está energizado, então nós não temos continuidade. Porém, se nós colocarmos o chicote, colocarmos o bocal aqui no conector, nós vamos então ter a continuidade entre esse capacitor eletrolítico, o aterramento dele, e essa lateral. Mas enquanto ele estiver desenergizado, não tiver o chicote aqui preso ao módulo, nós vamos ter uma diferença de potencial entre esses dois aterramentos aqui. Nós não vamos ter continuidade entre eles. Nós podemos até ver isso, olha, nós estamos ali na escala de continuidade. Você pode olhar na tela do multímetro, aquele valor indica que ele é infinito, quer dizer que ele está muito longe entre a ponteira preta do meu multímetro e a ponteira vermelha. Isso indica que não tem continuidade, é um valor infinito, é muito alto. Por isso que nós não podemos considerar como o mesmo aterramento enquanto estivermos aí com o módulo fora do chicote do carro. Nesse caso aqui, olha, você pode ver que ele dá um valor ali de 0,03, é quase zero. Por isso que nós temos o bip, quer dizer que aqui temos uma única trilha entre o terra do capacitor eletrolítico e essa lateral. Então é dessa forma que nós localizamos um aterramento na placa, por bater uma continuidade entre o aterramento do capacitor eletrolítico e algum dos componentes que pode estar em paralelo com o terra ou mesmo com essa lateral aqui. Lembrando que ao fazer as medições, sempre dê preferência para utilizar o aterramento do capacitor eletrolítico, o lado da faixa, porque ele é mais confiável e a gente tem certeza que aí sempre será um aterramento. Nessa lateral, como vimos nesse exemplo, nem sempre é um aterramento enquanto nós estamos com o módulo desconectado do chicote. Então, respondendo à pergunta do nosso amigo Paulo de Souza, aonde nós buscamos o aterramento no módulo de injeção, nós sempre precisamos utilizar o esquema elétrico. Com base no esquema elétrico, nós vamos saber quais dos terminais de entrada aqui no bocal do módulo nós vamos dar início para conseguir encontrar esse aterramento na placa. Conforme vimos no exemplo,
Nesse módulo ME7530, o terminal 2 e o terminal 28 eram os aterramentos dessa placa. Mas para outros modos, como por exemplo o 4FB, nós temos que ter o esquema elétrico dele para saber quais pontos de aterramento. Não necessariamente vai ser o terminal 2 e o terminal 28, como vimos no outro exemplo. Uma segunda maneira de localizarmos o aterramento no módulo de injeção é por localizar aquele componente que chamamos de capacitor eletrolítico. Esse componentezinho aqui, o lado da faixa dele, sempre será um aterramento. Então, quando você pegar um módulo de injeção, mesmo que você não conheça, e você localizar esse componente aqui, que é o capacitor eletrolítico, você já sabe que o lado da faixa sempre é um aterramento. Numa situação onde você não tem o esquema elétrico em mãos no momento, você pode localizar esse componente e saber que o lado da faixa sempre é um terra. E como o Paulo também perguntou, esse aterramento é o mesmo aterramento que nós medimos quando esse módulo ele está energizado num simulador, por exemplo, como esse, ou quando nós temos uma fonte de bancada. Se você localizou o aterramento com ele desenergizado, ao colocar em um simulador, por exemplo, ou numa fonte, você vai encontrar esse mesmo aterramento. Lembre-se que para saber qual é o aterramento e o que é tensão elétrica, nós precisamos do multímetro. Você vai colocar na escala de tensão, sempre onde você encontrar um valor aí de 5, 10, 12 volts, você sabe que ali é o positivo. Se você mediu num ponto onde está dando zero, quer dizer que aquele ponto está provavelmente ligado ao aterramento. E como que você localiza isso? Nós vimos aqui no vídeo que, por colocar na escala de continuidade o nosso multímetro, a gente sabe quais componentes estão em paralelo com esse aterramento. Nós vimos que ele bate uma continuidade, nós conseguimos ouvir através do bip quando o componente ele está aterrado e quando ele não está. Para localizar os componentes que estão em paralelo com terra, você sempre coloca o multímetro na escala do bip e vai passando pelos componentes que você está mapeando. Esse mapeamento, a técnica de localizar componentes que estão em série ou em paralelo, sempre que você passar por um componente e bater continuidade com terra, ou seja, o lado da faixa aqui do capacitor eletrolítico, você sabe que ele está aterrado esse componente. Você não vai seguir ele. Então assim você vai conseguir localizar esses componentes facilmente. Então, de maneira resumida, respondendo a pergunta do nosso inscrito e uma dúvida que é de muitos reparadores, sempre localize o aterramento por meio do esquema elétrico, ele vai te indicar quais terminais estão aterrados, ou mesmo por localizar o capacitor eletrolítico. Você sabe que o lado da faixa sempre está ligado ao terra. E através da escala do multímetro, a escala do bip, a escala de continuidade, você vai localizar componentes que estão em paralelo com o aterramento. Se eles biparem no meio do teste, durante o mapeamento, você sabe que esse componente ele está sempre em paralelo com o aterramento. Se você, assim como o nosso amigo Paulo, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e fala pra gente qual é a sua dúvida. Nós vamos fazer um vídeo para responder ela. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações. Também lembre-se de compartilhar com seus amigos esse vídeo e de curtir ele. Na próxima semana, nós estaremos de volta com um novo vídeo técnico direto do Centro de Treinamento.